aí as palavras, vamos chamar aqui Rubens Menin e a Catarina. Seja bem-vindo ao palco, uma salva de palmas. Obrigado pelo seu tempo, Rubens. Pode baixar o som, DJ. Esse evento, fica à vontade, não tem lugar marcado. É muito bacana, o Rubens me ligou hoje de manhã, Fábio, tem um almoço no Rio, às 13 horas, mas vou fazer de tudo para estar aí na primeira fração de segundos, falei, esse cara está gentilmente falando que vai dar o bolo, fiquei na dúvida, mas ele falou, mas eu vou estar aí. Catarina também teve reunião em São Paulo hoje de manhã, é o head de startup da América Latina da IBM, está voando com a computação cognitiva, e é um orgulho para nós ter parceiros incríveis nessa caminhada, né? Então, a gente quis dar um espírito ágil nesse primeiro encontro. Eu queria, Marcelo, colocar aqueles 2 slides, antes da gente começar aqui. Primeiro é esse, né? Na evolução, que o Wellington bem comentou, a gente está com o Challenge at FIENG Lab, então a gente está se relacionando já com várias indústrias que estão pegando essa credibilidade e esse endosso da FIENG para falar assim, peraí, eu posso conversar com esse menino? Eu posso conversar com essa menina? Essa startup tem consistência para a gente lançar o Brasil inteiro desafios que tragam competitividade para cá. E esse movimento que vocês todos fazem parte, que começa hoje, a gente quer convidar vocês para participar de uma experiência incrível, porque a gente já planejou que em 2008 a gente vai ter o Corporate Startup Summit, com mais empresas participantes, com mais de 500 pessoas, a gente vai fazer num espaço bem maior, um dia inteiro de programação, e algo muito especial, que vai ser o Corporate Summit Awards, né? Então, a gente vai premiar aquelas startups e aquelas empresas para exatamente inspirar e fazer esse movimento girar mais rápido e a gente criar um ecossistema cada vez mais forte aqui. Eu quero agradecer a todos que estão aqui, e vai ser em abril do ano que vem, e a gente vai voar. Vendo o Leopoldo aqui da Atmosfera, agradecer também, super parceiro. E, sem mimimi, vamos lá, as mulheres primeiro, né, Rubens? Manda ver, Catarina. Boa tarde a todos. Nós temos um desafio grande, porque nós somos os últimos antes do coffee break, né? Exato. Então, não, coffee break não, network de interação. Network de interação. Com chopp Baker. Pior ainda. Bom, hoje eu sou executiva de Digital Business Group da IBM Brasil e, além da estrutura de vendas digitais, eu tenho toda a parte de ecossistema, que tem praticamente 3 pilares. Todo o investimento que a gente faz do ponto de vista de startups e aceleradoras. A gente tem um pilar muito forte também de investimento na área educacional, e estamos retomando fortemente dentro do ano, e também um trabalho muito forte dentro do ecossistema de desenvolvedores que permeia as comunidades, e muitos desses desenvolvedores eles estão ainda num processo de ensino ou inseridos nas startups ou dentro das próprias empresas. Quando eu fui convidada, o Flávio pediu para eu falar um pouquinho sobre a inovação, e falar sobre inovação para mim é super interessante, porque a empresa, a IBM, ela tem um DNA realmente de inovação. Quando eu penso que a IBM, nesse ano, está fazendo 100 anos do Brasil, e existe um pouco mais de 100 anos dos Estados Unidos, e naquela época, obviamente, não existia computador, a gente trabalhava com máquinas que eram fatiadoras de queijo, depois balança, relógio de ponto, e a tecnologia foi se transformando. Tanto que o nome IBM significa International Business Machine. Claro que as máquinas no passado eram um pouco diferentes, e esse ano, e na realidade nos últimos anos, a IBM tem se posicionado como a grande empresa de cloud e plataforma alinhada à necessidade de indústria. Então, dentro do desafio que a gente vê hoje com relação ao mercado, e falando muito também com relação ao perfil de consumidores, que tem uma grande relevância agora a geração milênio, que já toma 46% da decisão das empresas de B2B, a gente precisa realmente ter um ecossistema que consiga traduzir os novos serviços das empresas mais tradicionais de mercado dentro de uma nova realidade de consumo. E quando a gente fala consumo dentro desse novo ambiente, significa soluções mais ágeis e também num contexto mais self-services. E é interessante quando a gente olha dentro do conceito digital, porque hoje boa parte das aquisições dentro da segmentação de B2B permeia 31% do que é transacionado através de algum tipo de interação digital. E o mais interessante é que 70% dos consumidores, antes de chegar
ao fornecedor, eles já sabem exatamente o que eles precisam. E é normal quando a gente olha para cada um como pessoa física. Por exemplo, eu saí de férias 2 meses atrás e eu já sabia para onde eu queria ir, sabia exatamente os países que eu queria ficar, e eu fui na internet buscar o melhor custo-benefício do ponto de vista de fornecedor, de passagem aérea e hotel, ou através também de outros lugares que eu aluguei um apartamento. Mas o ponto é, a informação ela precisa estar de forma super relevante dentro desse universo digital. Primeiro, porque hoje a quantidade de pesquisas realizadas dentro das redes e das buscas de internet, alguém tem ideia de quanto é por dia? 3,3 bilhões de pesquisas diárias. Dentro desse número, a gente está falando em torno de 500 milhões de novas pesquisas. Então, o que é que vai fazer com que um determinado cliente, ou um determinado potencial cliente, faça uma pesquisa na internet e ache o teu produto e não o produto da tua concorrência? E um outro detalhe é que, dentro desse mundo digital também, a capacidade de concentração e de atenção na hora que é feita uma busca é em torno de 3%, ou 3 segundos, desculpa. 3 segundos é o tempo que alguém faz uma pesquisa e busca uma nova informação. Ou seja, quando alguém faz uma pesquisa dentro do mundo digital e a solução ou o produto não aparece na primeira página, quem está fazendo a pesquisa não vai clicar na próxima página, ela vai fazer uma nova pesquisa. Então, todas as informações são extremamente relevantes dentro do contexto que a gente tem de inovação, e, por isso, a IBM tem investido muito dentro dessa questão do ecossistema de startups, e a gente tem investindo isso nos últimos 5 anos de uma forma muito ativa, e, para isso, a IBM tem um programa que a gente tem uma parceria muito forte aqui com o FIENG Lab, que é o GEP, que é o Global Entrepreneur Program, onde a gente disponibiliza até $120 mil por ano para que as empresas que estão começando usem a tecnologia de computação e de plataforma, onde está a parte de Watson, que é computação cognitiva, a parte de IoT, a parte de blockchain, ou seja, tudo que a IBM tem de mais novo dentro da plataforma cloud. E a gente não só suporta no contexto de disponibilidade tecnológica, como também a gente ajuda na capacitação, tanto técnica quanto através de mentorias de negócio. Só para não deixar de falar, as pessoas às vezes veem a marca e não vê a profundidade, mas você teve um projeto de blockchain agora, né, com 1.023 times se inscrevendo para trazer soluções na área de contratos, de criptografia, enfim, e de moedas, e selecionou 8 numa jornada incrível. A IBM é disparado no mundo quem tem a compreensão da computação cognitiva, né, e oferece isso para as startups que tiverem essa capacidade. Tem uma startup do FIENG Lab que pegou esse voucher, a licença, ela vai revolucionar a licença ambiental no Brasil, começando em Minas, com o digital, né, e a gente tem um orgulho incrível ter essa parceria com vocês. Muito obrigado, Catarina. Esse foi o primeiro caso, eu sei que virão muitos outros. Isso aí. Diga aí, doutor Rubens. Conte a sua história para nós de Israel ao ecossistema. Gente, boa tarde. Fábio, obrigado por estar aqui com vocês. É um prazer, né, a gente poder estar vivendo um pouco desse mundo. Catarina, comecei minha vida digital com a IBM, na Escola de Engenharia. Era o 1130 que você não conheceu, depois foi o 360, que era um negócio maluco, né? Alguns aqui conheceram, né, quase. Gente, olha aqui. Eu quero falar o seguinte, como eu estou aqui representando, a pedido do Fábio, uma visão de uma empresa maior nesse mundo de startup, tá? Mas eu não posso deixar de falar um pouco, alguns conceitos básicos. O Roberto da Localiza falou um negócio aqui, que ele falou muito rápido, mas é muito importante. Ele deixou bem claro que existe mais inteligência para fora da empresa que para dentro da empresa. Esse é o primeiro conceito que a gente tem que ter bem claro. A empresa que não entender isso hoje está fora do jogo. Então, nós temos mais inteligência para fora. Segunda coisa, pode parecer muito sutil, mas tem tudo a ver com a primeira coisa. As startups não são para resolver um problema, são para achar uma solução. Muito próximo, mas é diferente. Vamos tentar explicar um pouco melhor isso. Resolver um problema, eu tenho um problema lá, preciso fazer isso assim, assim. Aí eu contrato uma startup para fazer, ela vai conseguir fazer. Mas ela ficou dentro da inteligência da empresa aquilo. A startup que traz uma solução,
é aquela que trouxe da Localiza, por exemplo. Você entra no carro, pá. A Localiza não estava pensando naquilo, ela trouxe uma solução para a Localiza. Então, eu acho que o mundo de hoje é um mundo de arrumar solução. E, mais uma vez, a empresa, principalmente as de maior porte, que acham que podem tudo, mas não podem nada, se elas ficarem restritas à inteligência da empresa, elas não vão achar as melhores soluções no mundo de hoje. Então, esse que eu acho que é o grande momento que nós estamos vivendo hoje em 2017. Nós precisamos arrumar soluções, que as soluções são cada vez mais rápidas, e o mundo exige que as soluções sejam rápidas, como a Unimed, por exemplo. Então, esse é o nome do jogo. Eu quero que vocês passar o olhar da empresa maior. Hoje nós temos lá na MRV, eu sou o presidente do conselho também do Banco Inter, acho que, se não estou enganado, mais de 50 startups trabalhando com a gente. E sem isso, nós estamos fora do mercado. Mas vamos entender isso de uma forma diferente, falar um pouco de Israel. Eu também tive Israel, voltei de lá fascinado com Israel. Tão fascinado que eu cheguei, sei lá, 3 semanas atrás, e depois disso consegui mandar uma missão da MRV, uma missão do Banco Inter para lá. Eles foram e já voltaram. E voltaram maravilhados. É um lugar bacana, um ecossistema sensacional. Mas vamos falar aqui de Brasil, né? Isso eu aprendi também em Israel. Talvez a maior força que nós temos aqui, as startups tenham, são as adversidades. Israel, se você fosse pensar, um negócio não funciona. Você é um país num clima ruim, cheio de inimigo do outro lado da fronteira, com pouca gente, a coisa não era funcionar. E hoje é um país desenvolvido. E exatamente porque conseguiram fazer um ecossistema bacana. A diversidade fez. Eu falo o seguinte, uma coisa que dá muita pena no Brasil, que eu fico pensando muito, não sei quem falou, Vale do Silício ou outras coisas, quer dizer, nós temos algumas diversidades muito grandes. Eu vejo que as duas maiores que eu vejo que principalmente as startups enfrentam, uma é o capital. O capital no Brasil, ele é escasso e caro. Então, essa diversidade que, no fundo, pode virar uma força. As empresas aqui são mais protegidas contra a diversidade, da escassez de capital. Isso é muito sério. Quer dizer, você está lá em Israel, tem dinheiro sobrando. Eu pude enxergar isso lá. Tem dinheiro sobrando para startup. Tem gente brigando para dar dinheiro para startup. No Brasil, nós não temos dinheiro. E quando temos, ele é caro. A segunda coisa é o seguinte, é uma coisa preocupante também. Eu aqui não estou fazendo apologia da inadimplência, mas nos Estados Unidos e Israel, você fez a primeira empresa sua, ela não deu certo, você tenta a segunda. Não deu certo, tenta a terceira. Porque no Brasil você faz uma, ela tem um sucesso, seu nome vai para não sei aonde, você vai para o Serasa, você vai demorar 10 anos para fazer uma nova empresa. Por isso que as pessoas preferem não se arriscarem para ser uma startup e vão para o lugar convencional. Quer dizer, isso é uma coisa que a gente tem que repensar como fazer isso de uma forma saudável. Eu não estou querendo fazer uma apologia da inadimplência, do calote, não. Isso existe maneiras de fazer de forma saudável. Então, esses dois desafios, eu acho que eles são muito grandes. Tanto a dificuldade... O ecossistema brasileiro não é bom. Outros mais, podia falar de carga tributária, de complicações burocráticas, etc. Mas o que eu penso é o seguinte, qual que é a grande vantagem que eu vejo do Brasil? Isso eu sou otimista, sabe, gente? Israel tem uma tecnologia fantástica, o número de patentes que eles fazem, você deve saber disso, não sei quantas por semana, né? Eles formam 2 startups por semana, tecnologia de ponta e tal, mas eles não têm mercado. Israel não tem mercado. Muitas das startups não conseguem ir para frente porque não tem mercado em Israel. Eu tive conversando com o fundador, por exemplo, da Waze, que é o Yudi, não sei se vocês estiveram com ele lá. Se a Waze não tivesse sido encampada pela Google, e a Google turbinasse a Waze, talvez ela não estivesse no mundo hoje. Ela foi criada para desenvolver de trânsito em Tel Aviv, né? E eles enxergam muito bem que o limitador de Israel é o tamanho do mercado. E esse limitador não temos. Essa vantagem ninguém vai tirar da gente. É um país grande com 210 milhões de habitantes. E em termos de tecnologia, gente, é interessante, né? Se você pegar esse telefoninho aqui, 95% da população hoje está plugada. Então, nós temos quase 200 milhões de brasileiros. E aqui é tecnologia que você está vendendo, né? Então, isso nós temos mercado. Nós podemos ter mercado para artigo de luxo, para carro de luxo, mas nós temos tecnologia. Então, o Brasil é um grande mercado de tecnologia. Você me corrija se eu estiver errado, né?
Então, gente, que eu vejo o seguinte, nós temos que vencer essa guerra. A economia brasileira tem que vencer essa guerra. Se nós não nos modernizarmos, e aí eu estou falando via inteligência, via startup, nós não seremos competitivos. Então, temos que trabalhar muito. Projetos igual esse aqui da FIENG e outros mais são sensacionais, né? Acho que esse tipo de fórum é muito importante para a gente pensar junto e ver o que pode ser feito. Mas eu vejo o seguinte, que as empresas grandes, eu falo agora como empresa, têm que dar o exemplo. Elas têm que entender que, se elas quiserem ser competitivas, precisa ter essa parceria natural. Certo? Essa parceria, apesar de todas as dificuldades do compliance que você tem, são complicados, a gente tem que ter esse caminho aberto, essa conversa tem que fluir. E o que eu vejo que as startups têm de mais positivo é exatamente essa mentalidade. Elas não são competitivas, são cooperativas. O ambiente startup é um ambiente muito mais cooperativo do que das outras empresas. E o mundo hoje é um mundo cooperativo, né? Evidentemente que você nunca vai deixar de ser competitivo. Você pegar uma Volkswagen, ela vai concorrer com a Ford, mas naquele ambiente tem que ser cooperativo. E as startups estão nascendo com essa mentalidade. Então, para terminar o que eu acho, né, eu vejo o seguinte, que falando um pouco de idade, idoso e velho, eu tenho 61 anos, estou na turma aqui do top, aqui 1% dessa sala, e luto, né, para não ser idoso. É difícil, viu? O mundo compensa a turma jovem hoje, não é fácil, não. Mas o que eu vejo é o seguinte, estou vendo o Alexandre do Banco Inter lá, né, Alexandre? Tem a turma lá. Mas então, o que eu vejo é o seguinte, é que nós não podemos perder a bola da vez, não podemos perder o trem da história. Todos os atores no Brasil, IBM, FIENG, outros mais, governo, não é que a gente precisa do governo, mas o governo ajuda também. Não precisamos ficar dependendo de governo, não. O governo ajudar um pouquinho. Nós precisamos fazer um pacto para esse país ser competitivo. Nós temos que fazer um pacto de cooperação. E esse pacto de cooperação, que vai envolver tecnologia, vai envolver inteligência, o fim da linha inteligência, está nesse ambiente. Gente, está nas nossas mãos ganhar essa guerra. Agora, eu acho que nós vamos ganhar. Porque a coisa que está acontecendo muito rápida, eu estou vendo lá no banco, está o Alexandre ali, estou vendo aí a turma do banco ali, estou vendo a MRV, as empresas estão carentes. Carentes. A IBM é uma provedora, né, sabe disso. Então, está na hora. E se a gente tiver competência, nós vamos ganhar essa guerra e botar esse país, que é um país de commodity, de coisa, mas é um país de tecnologia também. É possível. E nós temos material humano, quem está na universidade sabe que a gente ainda tem material humano de qualidade. Se a gente bobear, a gente pode perder isso. Nós temos que, isso é outra conversa. Mas a gente tem material humano. Então, com isso, a gente vai fazer esse ecossistema bacana e vamos ser vencedor. É isso aí, Rubens. E você estava falando, e para aproveitar a qualidade do tempo de você e da Catarina, é mais ou menos assim, como a gente olhar uma escola pública atual, né, imaginar que ela não tem as melhores condições para aquele aluno que está lá, aquela criança, imaginar que muito poucos dali vão ser jovens extraordinários, sob o ponto de vista de sucesso profissional. Esse estigma, né, que não é necessariamente verdadeiro, ele perpassa empresários tradicionais. Então, se eu for pegar um segmento tradicional da construção civil, por estigma e preconceito, eu vou achar que ali é o último lugar da onde vai sair uma empresa inovadora. Na verdade, se eu olhar a história, não é, porque você tem empresas, São Paulo, você tinha a Método de Engenharia no passado, e aqui a gente tem a MRV. Mas eu acho assim, que seria muito interessante a gente fazer um trabalho quase que freudiano, de entender aonde que está esse DNA de pessoas como você e como o Salim, que realmente fazem a diferença. Porque a palavra startup ela é relativamente nova, no popular, entre aspas, tem 3 anos, se tanto, né? A gente conversando disso. Então, eu imagino que você, Salim, e direção de Gerdau, tem alguém que fala alguma coisa e que acredita em alguma coisa diferente, que move essa empresa para um lugar diferente, que é onde a MRV chegou, que é onde a Gerdau chegou, que é onde a Localiza chegou. Você consegue compartilhar para nós um pouco assim, porque você não teve um estalo e falou assim, agora eu quero conversar com startup, né? Acho que isso está na origem aí mais antiga da sua vida, né?
Sabe o que eu acho, gente? É o seguinte, eu tenho isso muito claro para mim, eu já falei isso várias vezes. Na primeira fase de desenvolvimento de uma empresa, ela é muito personalizada no fundador e tal. Mas isso aí, se a empresa crescer mais, isso acabou. Então, ela passa a ser uma empresa de gente. Isso eu acredito mais nisso, né? Uma empresa de gente. Só que hoje, a empresa de gente é aquela empresa que tem um time, que funciona orquestrado, que aquilo funcione, e etc. Isso é fundamental. A empresa que não tem gente, que não tem time, ela não vai para frente. Mas hoje precisa de mais do que isso, sabe? Eu acho que, você fala, startup tem 3 anos, não sei se é 3, 2 ou 4, mas é uma coisa recente. Então, acho que hoje, da mesma forma que até então as empresas que foram vencedoras tinham um esquema de um DNA de criação de gente, eu acho que a palavra gente é time, é gente com G maiúsculo, né? Aquela que realmente agrega. Eu acho que hoje o ambiente é de cooperação. Então, o que você fala do Salim, eu converso muito com o Salim, acho o Salim um cara muito inteligente. Eu vejo o seguinte, que a gente está vendo hoje é que se a gente não mudar, a empresa não pode ser só da porta para dentro, tem que ser da porta para dentro e da porta para fora. Tem que ser equilibrada da porta para dentro, senão não funciona. Ela tem que ser da porta para fora, que é esse mundo que nós estamos vivendo hoje. E isso aí está sendo feito numa velocidade impressionante. Eu falo pela indústria da construção, que ela é estigmatizada como uma indústria pouco evoluída. Grandes empresas de construção que não evoluíram, eu vou dar um exemplo aqui bobo. Como é que você faz um atendimento a cliente hoje? Você tem que ser talencado aqui, acabou. Uma coisa boba. Se a empresa hoje não tiver um atendimento ao cliente super atual, ela está fora do jogo. E algumas empresas ficaram para trás. Um detalhezinho desse. Então, gente, por isso que eu falo que o ambiente hoje é cooperativo. É da porta para dentro e da porta para fora. Esse modelo que você falou foi muito bom. Fez essas empresas chegarem onde elas chegaram até hoje. Quem quiser chegar daqui para frente tem que ter um pouco de um novo modelo de gestão. Bacana demais. E para a gente encerrar, Catarina, as pessoas veem IBM e falam, é uma empresa de tecnologia, startup de tecnologia, então, normal que seja assim, né? Mas eu participei de aquele mega evento lá nos Estados Unidos, do Watson, ano passado, em Las Vegas, e é impressionante a crença que a empresa tem também no ecossistema de startups, né? Então, não é favor, não é algo periférico, né? O desenvolvimento da computação cognitiva da IBM passa pela estratégia desse relacionamento, do que o Rubens falou, com a porta para fora. Conta para nós essa visão global da empresa, né, sobre comunidade startup. Até por conta dos dados que mostra que 46% dos desenvolvedores tomam a decisão do ponto de vista do B2B, a IBM está apostando que toda a parte de capilarização e que a gente vai conseguir entregar resultado em escala e de forma exponencial no mercado é através do ecossistema. Mesmo porque a estrutura de Watson no Brasil, a gente tem cerca de 4 pessoas dentro da linha de vendas e a gente tem uma área de consultoria. Só que a demanda que existe diária dentro da IBM é absurda. E se a gente não tiver realmente o ecossistema preparado para conseguir desenvolver e entregar rapidamente a necessidade do mercado, a gente vai perder o time. Então, sem nenhuma dúvida, a estratégia da companhia está em cima, assim, da computação cognitiva, e a gente tem, por exemplo, desde o início do ano até agora, só de startups, 392 que já assinaram um programa de JEP com foco em computação cognitiva. Então, a gente entende, e a gente tem vários casos já de processos de aceleração, trazendo uma interação, porque a computação cognitiva, diferente da questão de machine learning e o contexto de inteligência artificial, é transformar a interação computacional de uma forma humana, ou seja, usando a linguagem natural. É diferente do conceito de inteligência artificial, onde você cria uma hierarquia ou uma árvore de decisão. Se nessa condição faz essa ação, se não, faz a outra. Então, você tem que estruturar isso em cima de perguntas pré-fabricadas. Só que a linguagem natural, eu tenho várias formas para dar um bom dia, para dizer um oi, e trazer essa contextualização dentro do contexto da computação cognitiva é que faz a grande diferença. Só para dar um exemplo, eu acho que o primeiro projeto que teve uma repercussão aqui no Brasil de computação cognitiva foi um projeto que foi utilizado nas Copas das Confederações, que depois foi compartilhado na Copa do Mundo, que era a parte de análise de sentimento dentro do período dos Jogos. E quando a gente fala de dar o contexto do tema futebol, as coisas mudam, porque quando a gente pensa, por exemplo, a palavra Jesus geralmente é associada a uma coisa extremamente positiva e boa.
Só que quando as pessoas falam Jesus no ambiente de futebol, é quase desespero. Jesus, que tem alguma coisa ruim acontecendo. E esse é o contexto, porque a computação cognitiva ela consegue contextualizar e ela consegue praticamente quase sentir o tom do sentimento humano dentro de um contexto computacional, e é através dessa interação praticamente humana que a gente consegue ter realmente a computação ajudando o ser humano a tomar as melhores decisões, mas sempre de uma forma contributiva e não exclusiva. Bacana demais. Bom, gente, eu quero agradecer demais ao tempo de vocês que estão no auditório, ao tempo das pessoas que vieram aqui, né? O esforço absurdo, assim. Eu acho que o Rubens, para se deslocar, se ele estivesse na empresa dele, lá no Buritis, aqui, já seria porque ele acredita num propósito, em algo que está muito além dos seus negócios. Ele acredita em mudança na sociedade. Da mesma maneira, Catarina, para fazer 3 viagens, da IBM para o aeroporto de Congonhas para Confins, de Confins para Fieng, né? Então, é um esforço. E eu espero que para vocês tenha sido uma tarde incrível, como foi para mim. É um ambiente que é um ambiente diferente do Brasil, né? Eu até parei de ver TV aberta, porque você só vê coisa ruim. E aqui a gente só viu coisa boa, coisa bacana. Sinal que como o Rubens disse, eu também sou otimista como ele, pelo que a gente vê, que a gente vai conseguir virar essa chave e fazer de Minas, especialmente o Brasil, um lugar incrível no tempo da velocidade desses ciclos novos, né? E isso aqui foi um teaser. Abril do ano que vem a gente vai ter o Startup Corporate 2018, bombando, com muito mais impacto, num ambiente maior. E eu quero agradecer vocês por fazerem parte dessa história logo no começo. Muito obrigado. Cadê o som aí? Todos convidados para o coquetel, então, de network aqui com Chopp Baker.